Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amados, queridos irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta em Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus Cristo se entregou para nos livrar desse presente século mau. Desde a queda de Adão e Eva, não conseguimos raciocinar direito. Não podemos confiar na nossa inteligência. A palavra de Deus é a verdade a respeito de nós. Se formos humildes, permitiremos com que o Senhor nos mostre a verdade, segundo o ponto de vista dele. Ele diz assim: conhecereis a verdade te libertará. Amados, há muitas coisas que desde a queda de Adão e Eva estamos acostumados, mas que não são boas para nós, embora nossa carne goste. Há uma vida que parece coerente, mas ela é profundamente insatisfatória. O ser humano, desde a queda, perdeu muito. Nós temos hoje um mundo que sofre e que não consegue sair do sofrimento. Nem sabe como sair do sofrimento. Muitos se voltam para Deus com a proposta de receber ajuda imediata no foco do sofrimento. Se eles estão sofrendo na saúde, eles vão lá fazer uma campanha pela saúde, né? Se eles estão passando alguma dificuldade financeira, vão fazer uma campanha de prosperidade. Essa proposta de ter a sua vida abençoada a partir do seu sofrimento, a partir das suas necessidades visíveis, é uma proposta totalmente diferente da palavra de Deus. Sabemos que Deus é um Deus organizado. E a primeira necessidade que eu e você temos é de nos reconciliarmos com Deus. Aqueles que Jesus se entregou para nos livrar do presente século mau. Aos olhos de Deus, desde a queda de Adão e Eva, os valores estão totalmente confusos e mudados. Então, o nosso Deus, a principal bênção que Ele tem é nos reconciliar com Ele e revelar o seu amor por nós. Esta comunhão com Ele vai sarar a nossa fé. A Bíblia chama o Senhor Jesus de autor e consumador da fé. Então Ele vai edificar, esclarecer, vitaminar a nossa fé. E depois Ele vai nos ensinar a viver, praticar e semear essa fé. Então, como efeito disto, essas áreas serão mudadas. Então Deus tem uma agenda que nos parece absurda e atrasada e demorada. A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus tem uma emergência no coração dele, pois o homem pecou. E Ele quer livrar essas pessoas da ira divina e do fogo eterno. Ele quer, como prioridade das prioridades, sarar a nossa alma. Através de uma comunhão com Ele, pela graça. Deus é mais sábio do que nós. No entanto, por causa da queda, muitas vezes parece que nós estamos dando conselhos para Ele. Como se Ele fosse demorado, como se Ele não estivesse fazendo a coisa certa, como se nós tivéssemos que convencê-lo, ou suplicar, chamar a atenção dele, ou levá-lo a querer nos abençoar. Como eu faço para chamar a atenção de Deus e convencê-lo a me curar, porque Ele está vendo que eu estou doente, não me sara. Para muitas pessoas que estão agora no inferno, a saúde dos seus corpos não é prioridade. Para muitas pessoas que estão agora no inferno, a sua vida financeira já não é mais prioridade. Se nós pensarmos a partir da perspectiva da eternidade,
a nossa alma sempre será prioridade, porque ela é eterna. Daqui 1 trilhão de anos, nossa alma existirá, continuará existindo. Quando Deus coloca a nossa alma como prioridade, parece que Ele está vendo algo que nós não estamos vendo, porque Ele sabe o que é o inferno. Ele sabe o que é a eternidade. E Ele nos ama. E Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como li aqui em Gálatas 1,4, para nos livrar deste século mau. Este século não é mau para muitos pastores. Essa ideia de que eu posso amar Jesus e ao mesmo tempo eu posso amar aquilo do qual Ele veio me redimir, libertar e livrar. Essa ideia louca de que eu posso amar o Salvador enquanto flerto, namoro e me uno àquilo do qual Ele veio me libertar. E digo, não, Senhor, eu não quero que o Senhor me liberte disto. Eu quero que o Senhor me liberte das dívidas, da doença, da depressão, dos problemas familiares, dos problemas com o meu vizinho, com o meu chefe. Nós temos uma agenda e temos prioridades. E Deus, que é mais sábio do que nós, tem uma agenda e tem uma prioridade. Esse Deus diz que enviou Jesus para nos livrar desse século mau. Há muita coisa que nos impede de ter fé. Coisas aparentemente inofensivas, inocentes. Coisas que muitos pastores dirão que não dá nada, não tem problema. Absolutamente, Deus é amor e não se importa. Deus escolheu em sua soberania agir através da fé. Assim, Ele, para sarar a nossa fé, você não pode encher um copo de suco de laranja se aquele copo estiver cheio de veneno. Vai ter que esvaziar o veneno e encher de suco de laranja. Assim o homem não imagina, ele não consegue mensurar o quanto seus pensamentos, sentimentos, desejos, intenções estão equivocados. Por quê? Porque nós nos achamos sábios. A principal arma do inimigo, através da arrogância e da soberba, é nos fazer pensar que liberdade é pecar. Que liberdade é satisfazer os desejos da carne. Essa ideia de que liberdade é aquilo do qual Jesus veio nos libertar, que é absurdo. Jesus veio nos libertar daquilo que eu chamo de liberdade. Essas coisas que escravizam e que parecem liberdade. Essas coisas para o qual Jesus morreu para nos salvar. E que muitas pessoas alisam como um ídolo e dizem que não tem absolutamente importância no ponto de vista deles. Que cabe do conhecimento do bem e do mal? A minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, ou o que os outros acham. Mas quando eu me volto para a palavra de Deus, vemos claramente que Deus tem um parecer daquilo que é bom e daquilo que é mal. Então as pessoas dizem, Deus não existe, para não ter o parecer dele. Se Deus não existe, a Bíblia também não diz nada, e não importa, foi escrita por homens, e eu que decido o que é bom e o que é mal, né? Quando alguém é humilde para dizer, Deus é mais sábio do que eu. Deus tem um ponto de vista, uma mentalidade, a sua palavra mostra, um padrão. E eu vou me submeter. Eu vou me fazer as pazes com Deus. Se eu estou errado, então eu estou errado. Se a Bíblia diz que é pecado, então eu vou dizer que é pecado. Se a Bíblia diz que eu preciso renunciar pela graça, abandonar, rejeitar, então eu vou fazer isso. Agora, a grande maioria se ofende, rejeita, porque as pessoas têm a tendência, irmãos, de querer os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, mas não querer Deus. A multidão seguia Jesus, o pão, o peixe, né?
Mas quando Jesus os chamava para o arrependimento, para a santificação, eles se escandalizavam e saíam. Assim, o que nós vemos é que a proposta de Deus, a Bíblia chama de a loucura da pregação. Por quê? Porque não faz sentido a nossa carne. As coisas de Deus, elas são loucura para aqueles que se perdem. Eu louvo a Deus pela tua vida. Se o que eu estou te dizendo faz sentido para você, você é um milagre. Você é uma exceção. Por quê? Porque para o mundo inteiro, as coisas de Deus são loucas, absurdas. Aquele povo no deserto, 1 milhão, tudo que Deus dizia era absurdo. Só para Josué e Caleb, 2, que fez sentido. Sempre foi em cada era um pequeno número de remanescente fiel que entendeu, aceitou a palavra de Deus, entregou a sua vida, se comprometeu em oração, jejum, meditação na palavra, isso no meio de pessoas cheias de Espírito Santo, para ser transformado daquilo que o homem se tornou desde a queda para uma nova criatura em Cristo Jesus. As pessoas não querem essa transformação na alma. Elas querem uma transformação financeira, na saúde, na família, entende? É que, na verdade, dá mais esperança para um louco do que para alguém que se acha sábio. Porque o ídolo, a pessoa ela é guiada por aquilo que ela acha, que ela pensa. Quantas vezes você vai conversar com um pastor, você mostra um versículo para ele. Não, mas na minha opinião, mas eu acho que não, entendeu? Ele não é guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado pela mente de Adão, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. De forma que os valores são assim. Aqueles versículos que favorecem a carne, este eu quero. Há um versículo sobre a cura divina? Ou o pastor está orando para curar enfermo? Esse eu quero. Há uma profecia na igreja que Deus vai prosperar? Ou o homem de Deus está falando. Há uma pregação que diz que Deus te ama, que Deus quer te perdoar, que Deus quer te abençoar? Eu aceito. Agora, se alguém prega arrependimento, renúncia, prega contra o pecado, peraí, esse é fanático, você é doido. As pessoas tendem a rejeitar aquilo que é compromisso com Deus. Elas querem tudo de Deus sem se entregar a Deus. Agora, se eu recebo de Deus e não me entrego a Deus, eu não serei salvo, só serei abençoado. E Deus não quer só que eu e você sejamos abençoados. A principal vontade de Deus é nos salvar desse século maligno. Aqui em Gálatas 1,4 diz que ele enviou Jesus para nos livrar do presente século mau. Quantas coisas Deus quer nos livrar que nós achamos, não quero me livrar disto. Eu quero continuar com isso, mas eu quero ser abençoado. Eu quero continuar com a mesma mentalidade, os mesmos gostos. Eu quero continuar como eu era quando eu vim para aqui, para a igreja. Eu não quero mudar em nada. O que eu quero é que Deus entre aqui na minha história e melhore aqui, 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 aqui. Pronto. Quando nós compreendemos que Deus precisa nos tirar de uma vida a qual ele chama de mundanismo. Ali em 1 João 2,15 diz que o amor pelo mundo nos impede de perceber a glória de Deus. Então a pessoa está na igreja, mas ela não abre mão. Ela ora e não percebe a Deus. Ela medita na palavra, não percebe a Deus. Ela vai nas reuniões do culto, não percebe a Deus. Em Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundanismo é inimizade contra Deus, que nós não podemos servir a dois senhores, ou agradaremos a Deus ou ao inimigo. Então, o morno é aquele que tenta assim, vamos ver se eu concilio. Ao mesmo tempo que eu vou ser abençoado por Deus, eu vou continuar naquilo que a minha carne gosta, ou seja, renúncia zero. Então, o que nós vemos hoje é um evangelho que é diferente daquele que estava no século I, que Paulo, Pedro e João pregavam.
Enquanto o Evangelho nos chamava para um compromisso com Deus e com a sua palavra, uma entrega, uma renúncia, né? Hoje o Evangelho é: venha como estás, fica assim para sempre. Se assente, dê o seu dinheiro e Deus vai te abençoar. Quando nós vemos no que o Evangelho se tornou, ele se tornou em muitas igrejas um alimento muito perigoso, mortal, venenoso. Muitos púlpitos estão mantendo as pessoas no mundanismo, na carnalidade, no pecado, e dizendo que Deus não se importa e que elas estão salvas. É claro que os maiores castigos do inferno são para os falsos profetas. Sem dúvida, estes homens e mulheres que pregam a palavra de Deus terão o maior rigor do inferno. Assim como no céu há níveis de delícia, no inferno há níveis de tormento. O Senhor disse que é aquele que será castigado mais, né? Agora, o grande problema é que muitas pessoas vão cair do lado de lá do inferno. E você, mas o meu pastor falou, mas na minha igreja disseram. Então ele é guiado pela mente do outro, quando cada um tem a responsabilidade da sua própria salvação. Ele terceirizou, ele deixou com que a igreja decidisse o que é certo e o que é errado. Ele não foi por ele mesmo conhecer a palavra, ter comunhão com Deus, por isso ele foi enganado. Ele foi realmente arrastado por uma mentira que parecia verdade. Porque a mentira, ela é muito atraente à nossa carne. Porque não precisa fazer nada. Agora, a vida que Deus nos chama pela graça é uma vida onde tudo vai ser novo. Novidade de vida. Nossa maneira de pensar, sentir, falar, agir, se relacionar. Não por culpa, por esforço, mas pelo milagre da graça, recebendo isto. Então vemos um evangelho sem renúncia. Esse é um dos evangelhos que nós temos por aí, cheio de promessa para desconcertados. E um outro evangelho que é por ferro e fogo, cobrança de comportamento, terrorismo, julgamento, onde a pessoa vai ter que mudar-se ou vai para o inferno. Entende? O evangelho da culpa, da condenação. Esses dois evangelhos, eles são perigosos. Porque um joga a pessoa no mundanismo, a outra joga no fanatismo. Mas o evangelho da moderação é aquele que o próprio Deus vai nos transformando à medida em que vamos ouvindo o evangelho genuíno e vamos descobrindo áreas que precisamos mudar. Isto é muito bom, irmãos. Mas isto é algo que ofende a nossa carne. Sabe, a Bíblia diz que de cada 4 solos, 3/4, ou seja, 75%, não aceitam, não ouvem e não praticam. Louva a Deus pela tua vida que você é este solo, terra boa. Porque hoje vivemos um tempo, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria, né? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas estão cheias de perguntas, mas elas não estão dispostas a ouvir a resposta de Deus. Então elas procuram a resposta do homem, do guru, sei lá, sortista, horóscopo, né? As pessoas não querem ir à fonte. E veja bem, uma característica, irmão. Se alguém realmente falar a verdade, vai ser rejeitado. Se alguém pregar realmente a verdade, vai ser rejeitado. Porque as pessoas, elas querem o caminho mais fácil, a porta larga. Elas querem todos os benefícios sem nenhum compromisso. Assim como um rapaz que ele diz para a moça assim: se você me ama, prova que você me ama, me dá o teu corpo. Ela diz: você acabou de provar que não me ama, porque se você me amasse, você ia querer casar comigo. Então veja só, assim como o homem não respeita uma mulher e quer usufruir tudo dela sem um compromisso com ela, assim as pessoas fazem com Deus. Eles querem a bênção, mas não querem ter um compromisso com Deus, se entregar a Deus. Largar o mundanismo, o pecado. Eles não querem largar nada. Entendeu? É como se eu dissesse assim: ó, eu caso com você, mas não vou largar as noitadas, bebedeira, não vou largar as minhas amantes, não vou largar a casa de prostituição. Eu vou só acrescentar você a tudo aquilo que eu estou acostumado.
Eu não vou renunciar a nada. Agora, o Senhor, ele exige exclusividade. Ele não divide a sua glória. Você não pode ser de Deus e do pecado ao mesmo tempo. Você não pode ser de Deus e do mundanismo. Muitos pastores dizem que podem. Muitos pastores. Muitos dizem que podem. Mas eles são filhos de Satanás no púlpito. O Evangelho, se você ler por você mesmo, pegue aí. Sabe? Leia a Bíblia por você mesmo. Pegue o Mateus aí, vá, leia a palavra, você vai ver que há uma renúncia, há um chamado. Então muitas pessoas dizem, por que Deus me abençoa se Deus me ama? Porque você não está sabendo se entregar, ou porque a tua igreja não está te ensinando. É porque Deus não está tendo a liberdade de gerar em você a fé. Ou Ele está gerando sem dar tempo para que isso se esclareça. Talvez está no caminho certo. Talvez você realmente está ouvindo a verdade, está crescendo na fé, só que você precisa de perseverança para que essa fé fique clara, mais clara do que a dúvida. Isso leva um tempo. Isso leva um tempo. Assim como se você queimar a tua mão, vai ter enxerto de pele, vai demorar um tempo para restaurar, assim a nossa alma foi muito danificada na queda. Então, espere que Deus está sarando. Se você está ouvindo o Evangelho genuíno, você vai chegar à fé. A primeira bênção que Deus te dá é a fé. É a capacidade de renunciar ao diabo e ao inferno. Já pensou que coisa tremenda, irmão? O privilégio e a vantagem de se livrar de Satanás e do inferno. Eu não quero não. Livrar de Satanás e do inferno eu não quero não. Eu quero a bênção da prosperidade. Eu quero a bênção da saúde. O que vai adiantar prosperidade e saúde se a tua alma está indo para o inferno? Né? As pessoas não entendem que a primeira coisa que Deus começa é pelo começo. Você pode ver como que maravilha, né? Essas motos assim, elas são o maior sucesso. Acho que quando eles colocam esses motores e dizem assim, agora eu vou fazer o maior sucesso, todo mundo vai me aplaudir, vou passar pela rua assim, eles vão dizer, olha, que moto barulhenta, que coisa linda, que escapamento legal, né? Olha só. Então, veja bem, meus amados irmãos. Se você vai para uma escola e o professor começa com a letra Z em vez da letra A, está começando pelo final, em vez do começo, ele é desorganizado. Deus, ele não sai do ponto A para o ponto B até que você entenda e pratique o ponto A. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que Deus está demorando é a gente que está sendo teimoso. Porque ele não está conseguindo tirar nós do ponto A para o ponto B. Ele não está conseguindo tirar de nós o pecado, a ira, a mágoa, o orgulho, a impureza, um pecado de estimação. Então Deus, ele fica naquele ponto, irmãos. Sabe quando o bisturi passa ali e tem um tumor? Ele não sai daquele ponto, irmão. Passa anos e anos, tem pessoa que está na igreja, irmão. 15 anos. E Deus, ele é organizado. Ele não vai para o ponto B sem passar pelo ponto A. E quando nós não cooperamos, aí nós fazemos essa pergunta que eu escrevi aí na live 46. Qual a pergunta? Se Deus me ama, por que então ele não me abençoa? Por que ele não me dá vitória? Entende? Aí a culpa é de Deus, né? Deus do banco dos réus. Por que as coisas não acontecem? Se eu estou orando, se eu estou dando dinheiro na igreja, por que as coisas não acontecem? Ele diz, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração. Quando nós compreendemos que Deus não erra, que Deus é sábio, que Deus nos ama mais do que nós nos amamos, e que Deus quer nos curar e nos abençoar mais do que nós queremos ser abençoados. O problema nunca vai estar em Deus. Deus nunca vai tomar de volta o que ele derramou. Na cruz do Calvário ele derramou cura, unção, paz, alegria. No Pentecoste ele derramou o Espírito Santo, nunca tomou de volta. Da parte de Deus ele está convencido que você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. Deus nunca vai mudar, nunca. Deus nunca desiste de te abençoar, de te curar. Nunca. A Bíblia diz, do que se queixa, pois o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Quando a nossa vida vai mal, nunca é porque Deus está com má vontade. Nunca é porque Deus não quer curar. Acho que Deus não quer abençoar. Acho que Deus não me ama. Acho que Deus não está me vendo. Acho que Deus não se importa. Nunca, 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 nunca. Nunca. Nunca,
Deus sempre está com boa vontade, Deus sempre está num dia bom, Deus sempre está interessado em te curar, te prosperar, te encher do Espírito Santo. Deus não muda, Deus é imutável. Você não precisa convencer ele já está convencido. Foi ele que teve a ideia de que você seja próspero, saudável e cheio do Espírito Santo em Cristo. Portanto, pare de querer mudar Deus e diga: Deus, aonde é que eu preciso mudar para que a fé brote no meu coração? Porque não é tempo de igreja que faz a fé brotar. Sabe, irmãos? Às vezes você pode estar indo em todo culto, mas a fé não está brotando, ou porque o púlpito não está te ensinando direito, ou porque você não está se arrependendo e se convertendo. Porque se a palavra for genuína e você responder com arrependimento e fé, a fé vai brotar. A fé vai brotar, ela vai crescer, ela vai germinar. Você vai ser abençoado. A bênção ela é infalível, porque a bênção, irmãos, ela é o efeito de uma vida sábia. A bênção é um resultado de uma entrega genuína. Quando Deus consegue nos abençoar, é quando nós nos tornamos abençoáveis. É porque Deus conseguiu fazer obras que Ele precisava fazer em nós. Porque antes de Deus nos dar na nossa mão o que nós queremos, Ele precisa fazer um trabalhar no nosso coração. Para que nós conseguimos perceber e receber. Portanto, nunca está em Deus não querer dar, Ele já deu. Não tem nada a ver com Deus, irmão. Toda a aparente complexidade está na queda do homem. Sua alma, nas realmente partes onde ele não está entendendo. Sabe, a vida está passando e nós não estamos entendendo. Aquele povo no deserto não estava entendendo. Aquele povo no deserto não queria entender. O Senhor disse: porque você não quer entender, você vai ser destruído. As pessoas não querem entender, elas querem: Senhor, me dá, me dá, me dá. Elas se fecham e dizem: Senhor, Senhor, Senhor. E gritam e choram: me dá, me dá, me dá. Mas elas não querem entender o caminho da bênção. Porque é um caminho para que Deus consiga nos reconciliar com Ele e gerar a fé. Nos limpar. Nos desligar. Sabe, para finalizar, a Bíblia diz, Efésios 2:2, que o Deus desse século, Ele está guiando as pessoas. Desde o do nascimento até o túmulo, até a sepultura. Em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E Efésios 2:2 diz que o príncipe da potestade do ar está governando. Não importa o tamanho do QI da pessoa, ela pode ser muito inteligente, muito, 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 muito. Mas nós somos feitos um pouco menor que os anjos. O diabo, ele é muito astuto. Ele consegue enganar facilmente uma pessoa sem o Espírito Santo. Não importa o quão inteligente ela seja, quão habilidosa. O único sábio que pode nos tornar sábio para vencer as ciladas do inimigo é o Espírito Santo. Agora veja. Desde a queda, o homem está programado. A Bíblia de 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, que o diabo colocou fortalezas e imaginações. Ele programou a mente do homem. Então, o inimigo coloca dúvida, mágoa, impureza, idolatria, os seus flancos, as suas bandeiras. Ele tem ali seu território. E por causa disto, que o homem está desde a queda, escravizado, dominado e cegado, o homem não consegue crer. Essas coisas precisam sair. O Senhor diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essas coisas que o diabo diz que são inocentes, inofensivas, não dá nada. Essas coisas que a Bíblia chama de mundanismo, carnalidade, vaidade. Essas coisas conseguem cegar a pessoa dentro da igreja. Com dons e tudo, com cargo e tudo. Você não pode imaginar quantos pastores estão na mão do capeta. Magoados, soberbos, amando dinheiro, melindrosos, sensuais, olhares libidinosos, sem arrependimento. Então o inimigo dá risada quando ele consegue enganar a pessoa dentro da igreja. A pessoa se acha sábia, é aí que ela se arrebenta. O diabo adora quem se acha espertinho. A Bíblia diz que nós devemos chamar a nossa sabedoria de loucura se nós queremos ser sábios. Aquele que teme ao Senhor escapará. Então há muitas pessoas que elas estão tão certas que elas estão certas, mas elas estão tão certas que elas estão certas que elas nem abrem um parênteses: Senhor, será que eu estou equivocado? Não. Elas não têm a mínima dúvida de que elas estão certas. E assim vai passando o tempo. Aí o que nós vemos é que Deus precisa fazer obras no nosso coração
para que a fé brote. E para que através dessa fé Ele possa nos abençoar. Então nós queremos a bênção sem essas devidas transformações e renovações e restaurações. A gente quer o resultado, a colheita, sem a semente. Queremos o fruto sem trabalhar a semente. Então isto é um equívoco. Por quê? Porque nós vamos ficar esperando por Deus, Deus vai ficar esperando por nós. Porque Deus escolheu nos salvar através da fé. Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz que Deus escolheu nos salvar pela fé, pela graça através da fé. Então, ele escolheu esse caminho, que é o caminho, o Senhor Jesus Cristo, o caminho da fé. Ele não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, entende? Então, o tempo está passando. O salmista diz no Salmo 90, versículo 12: Senhor, me ajuda a alcançar um coração sábio. Por quê? Porque o homem pensa que é sábio. Porque o homem pensa que está no caminho certo. Mas se ele for humilde, o Senhor fará as devidas correções na alma dele. E ele chegará a ser sábio. E a fé finalmente vai brotar. Então não há a menor chance se não formos humildes e tementes. Não há a menor chance. Se nós estivermos confortáveis em nossos pecados, porque você veja, amados, hoje as pessoas, não é questão de pecado, o destemor é assim, ó, não me importo, eu acho, eu vou continuar fazendo, nada a ver. As pessoas não são passíveis de exortação. Elas não se importam absolutamente. Não quero saber, lá, não quero saber. E você pode pegar o versículo e mostrar, a pessoa fala, não, na minha opinião não é nada disso não. Não, você está enganado. Na minha opinião, nada a ver. A pessoa está tão cegada pelo demônio, mas tão equivocada, que ela está incapacitada de ser ensinada. Ela não tem um coração ensinável. Ela está lacrada para permanecer equivocada. Por quê? Porque se eu acho que estou certo e eu estiver equivocado, eu não vou aprender, eu vou permanecer. Então, quando uma pessoa, ela se isola no seu raciocínio, no seu ponto de vista, ela começa a se achar, ela se torna uma pessoa que você não pode ajudar. Porque ela não vai aceitar nada que for diferente do que ela acha, do que ela pensa, do que ela tem na mente dela. Então ela empacou, parou, acha que sabe e não vai aprender mais nada. Então o que acontece? Se você falar algo que não bate com o que ela pensa, ela diz, não, está errado. Não, você está enganado. Tudo que for diferente do que ela acha, ela se defende dizendo, não. Ela não cogita, não recicla, ela não aprende. Ela não tem nada para aprender. Ela só tem para ensinar. Ela não tem nada que alguém possa ensinar para ela. Por quê? Porque ela é inteligente, porque ela é acima da média. Porque ela está certa. Que Deus nos livre dessa praga, dessa peste chamada soberba, arrogância. Porque com os humildes está a sabedoria de Deus. E como nós precisamos chegar diante de Deus e Deus, sonda o meu coração. Mostra para mim o que eu não estou vendo, não é? Me ajude a me arrepender em níveis mais profundos. Como é bom receber bem o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas fariam isso. Irmão, se Jesus aparecesse no quarto de alguém assim, ó, pof, sou Jesus Cristo. Mas a pessoa ia jogar um tapete vermelho, fazer um lanche para ele, colocar na mesa e receber super bem. Mas quando Jesus envia uma pessoa, porque Jesus não vai aparecer assim,
quando ele envia uma pessoa para falar o que ele pensa, aí rejeita. Jesus diz: aquele que vos recebe, recebe a mim. Aquele que vos rejeita, rejeita a mim. Quantos que não sabendo hospedaram anjos? Quantos que naquele dia vão dizer: Senhor, eu enviei meus profetas. Não podia, eu não imaginava, aquele ali era servo teu. Ele falava pelo Espírito Santo. Mas olha, se eu soubesse, eu ia chegar lá, põe a mão na minha cabeça. Mas eu pensava que era um bobão, que era um otário, que era um qualquer. Mas se eu soubesse que Deus estava na vida dele, puxa, estava tão perto de mim. Olha só como é que eu fui perder esta. Jesus disse: olha, a rainha de Sabá cortou o planeta para ouvir Salomão. E eis aqui alguém que tem uma sabedoria maior que Salomão para vos ensinar, e vocês não querem ouvir. Então hoje a igreja do Senhor, eu te digo, a igreja genuína, aquela que tem uma mensagem celestial, que prega o que Paulo, Pedro e João pregavam, eles têm uma mensagem para dizer, mas não tem plateia. E essa plateia vai se diminuindo cada vez mais. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor quase se esfriará. É quase como uma voz clamando no deserto. Por quê? Porque as pessoas não vão querer mais o evangelho genuíno e procurarão para si mestres que falem que é seu pecado, sua concupiscência é normal. Vamos orar, amados, que Deus nos mantenha amando essa palavra. E que nós possamos permanecer. No meio de tantas vozes, como é que Josué e Caleb permaneceram, né? Que mistério, que milagre. Como é que eles não se corromperam? Como é que eles não desistiram? Como é que eles não foram com a maioria? Que Deus possa nos conservar e nos manter lúcidos neste mundo que está enlouquecendo cada vez mais, se animalizando. Eles vão liberando coisas, irmãos, que nos anos 70, quando eu vim para Curitiba, existiam coisas que não podiam nem passar na televisão. A pessoa iria presa. Era um absurdo. Hoje, irmão, normal. Pedofilia, opção sexual. Sexo com animais, nada a ver, deixa ele ser feliz. Sexo com o mesmo sexo, família, normal. Quer dizer, as pessoas, elas estão mudando os valores. Roubar hoje é esperteza e inteligência, né? Roubar na política é apenas esperteza. Falar mentira, não existe mentira, é a tua verdade. A minha verdade é diferente. Hoje nós vivemos num mundo que está enlouquecendo, piorando, descendo o nível. A Bíblia diz cada vez mais. O ser humano está se tornando cada vez mais parecido com o inimigo. Os valores do inimigo. Por exemplo, irmãos, há muito tempo atrás, se alguém dissesse que era satanista, não é verdade? Hoje, as pessoas estão dizendo abertamente que são satanistas. Outro dia o Silvio Santos falou: eu vendi minha alma pro diabo. E todo mundo deu risada, a plateia aplaudiu. Se ele dissesse isso nos anos 70, anos 80, todo mundo desligado do Silvio Santos. Ia ali desligar na hora. Desligava na hora. Não vou mais ver o programa desse homem. Hoje eles dão risada e aplaudem. Hoje, num programa de talk show, num programa de entrevista, alguém disse assim que ele é satanista, ou que ele é ateu, ou que ele é isto ou aquilo, as pessoas aplaudem e dão risada. O mundo está preparadinho para o anticristo, irmão. Hoje não tem mais negócio de pecado, não tem mais negócio de palavra de Deus, respeito. Não. Os valores estão se corrompendo, o mundo está desmoronando. Mas nós vamos subir, irmãos. Nós não vamos ficar aqui. Falta pouco, irmãos. Muito pouco. Para que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque nós estamos numa situação pior que Josué e Caleb no meio de 1 milhão. Aquele 1 milhão, além de não ouvir a Deus, ainda queria apedrejar Josué e Caleb porque falavam diferente. Hoje, além das pessoas não temerem a Deus, querem calar a nossa boca para nós não pregarmos o Evangelho. Hoje, além das pessoas não quererem a verdade, não falarem a verdade, odeiam a verdade. Elas dizem que amam a Jesus. Eu amo, ama nada. Odeia Jesus. Porque quem ama Jesus ama a verdade. As pessoas odeiam Jesus. Elas odeiam. Só que elas dizem: eu amo Jesus. Entende? Com a boca, louvam.
mas com o coração rejeitam. Quem ama Jesus não é vaidoso. Quem ama Jesus não mente. Quem ama Jesus não é impuro. Quem ama Jesus não rouba. Quem ama Jesus não está misturado com mundanismo e carnalidade e pecado. Quem ama Jesus não é fofoqueiro, mexeriqueiro, encrenqueiro, não fica escarnecendo das pessoas. Quem ama Jesus não quer ser o maior ou o melhor. Quem ama Jesus não ama o dinheiro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não adianta se enganar. Eu digo para você assim, eu gosto tanto de bolo de fubá. Eu gosto de bolo de fubá. Assim, se tiver erva doce, assim, sabe aquele quando coloca erva doce no bolo de fubá, assim, fica tão gostoso. Aí você me convida para ir na tua casa e faz 4 tipos de bolo. Bolo de chocolate, bolo de baunilha. Faz um bolo lá, misturado lá, aquele banana com canela e um bolo de fubá. Eu vou lá, eu como os 3 bolos e deixo de fubá. Você fala, mas você não gostava de bolo de fubá? É. Entendeu? É assim. Eu amo Jesus, mas não medita na palavra de Deus. Eu amo Jesus, mas não visita os órfãos e as viúvas, não intercede por ninguém, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém, não faz bem para ninguém, não evangeliza ninguém, não impõe a mão em ninguém, não passa a palavra de Deus para ninguém. Você ama Jesus? Aquilo que é bom para nós queremos que o mundo inteiro saiba, irmão. Sempre procura mostrar nas mídias aquilo que você tem de melhor, porque todo mundo veja. Sabe o que nós temos de melhor? Jesus. É o que nós temos de melhor. Então você veja que as pessoas amam tanto Jesus que escondem ele, né? Agente secreto de Jesus. Vamos orar. Quero agradecer você que teve essa paciência, tá bom? De ficar aqui comigo. Acho que nós estamos o quê? Há uns 45 minutos falando, né? Não é verdade? Como é bom a gente ter essa capacidade, né? De interagir com pessoas do Brasil e do mundo inteiro, né? E esse áudio depois vai passar também. Depois eu vou pôr no Facebook. Outros irmãos vão ouvir aqui também no Facebook mais tarde. Então é centenas de pessoas que a gente alcança, sim. E é tão bom porque se uma dessas 100 pessoas, uma dessas, sabe, for alcançada por essa unção, por essa graça, já valeu a pena. É por causa delas que o Senhor não arrebatou ainda nós, né? Por causa delas. E é muito bom repartir o pão com os irmãos. É a mesa do Senhor. Pai querido, obrigado por esses momentos. Continua trabalhando em nossos corações e produzindo em nossos corações uma vida nova. Pai, eu quero profetizar a tua cura, quero profetizar a tua unção, a tua prosperidade, a tua provisão. Quero profetizar, meu Deus querido, o shalom do Senhor, a graça, o crescimento, a unção. Venha sobre o seu povo. Fortalece aquele que está fraco, anima, levanta, dá fé, dá graça, dá unção. Dá sabedoria para essa pessoa se entregar. Dá sabedoria para essa pessoa se renunciar e realmente viver uma vida para o Senhor, viver para Ti, em nome de Jesus. Amanhã cedo nós vamos ter, gerados pela graça, uma manhã de jejum, das 10 ao meio-dia. Muito bom. Vamos estar incluindo vocês também em oração. Ore por nós temos orando por vocês. Eu vejo como um grande privilégio estar junto com vocês aqui na internet. Eu vejo como um grande privilégio estar com os irmãos amanhã cedo, amanhã de jejum. Não é obrigação religiosa, não. Não é um compromisso religioso, não. É uma grande alegria estar com os irmãos. Quão bom e suave é que os irmãos estejam unidos. Alegrei-me quando me disseram, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, amados. Que o Senhor esteja contigo e te guarde. Esses quase 50 minutos que estivemos aqui foi como se fosse 5 segundos, né? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.